Ah, nas varas cíveis do Recife. A letra fria da lei diz uma coisa muito clara, né? Diz que é preciso comprovar uma verdadeira insuficiência de recursos financeiros para ter direito àquela famosa justiça gratuita. Exatamente. Então a lógica parece super cristalina, tipo, quem não tem dinheiro, vai lá, prova a pobreza e não paga as custas do processo. Simples assim. Na teoria é lindo. Pois é. Mas a nossa imersão de hoje vai mostrar um negócio que é de cair o queixo. Um novo estudo estatístico focado ali no judiciário recifense descobriu que em assustadores 94% dos casos, essa regra teórica é, assim, completamente engolida por uma realidade muito, mas muito diferente. É um número impressionante mesmo. É um choque. E a verdadeira razão pela qual um magistrado concede esse benefício, com certeza vai causar um choque enorme para quem passa anos ali, sabe, nas madrugadas, estudando os limites do Código de Processo Civil. Com certeza. O que se revela quando a gente aplica, sabe, a matemática mais rigorosa aos tribunais é a quebra absoluta daquela ilusão. Aquela ilusão de que o direito funciona como uma equação perfeita, né? Nossa, sim. E, bom, a análise de hoje recai sobre uma fonte riquíssima. É uma dissertação de mestrado de 2026. Exato, fresquinha. Isso, ela foi defendida lá na Universidade Católica de Pernambuco. A pesquisa se chama Acesso à Justiça, Quem Paga a Conta, e foi escrita pela pesquisadora Maria Geiciane da Mota Oliveira Souza. E o grande mérito desse trabalho é justamente iluminar aquelas engrenagens mais ocultas das varas cíveis e fazendárias ali da comarca do Recife. E o mais fascinante dessa nossa análise de hoje, no DataCast, é que a gente se propõe exatamente a investigar esse abismo gigantesco, né? Esse salto entre a teoria jurídica que está nos livros e o comportamento prático, real, dos magistrados. É o famoso teoria versus prática. Exatamente. A nossa missão aqui é fazer um verdadeiro raio-x estatístico. Só que, para conseguir transformar o que acontece dentro da cabeça de um juiz em, sei lá, dados concretos numa planilha, a pesquisa usa um campo de estudo que está ganhando uma força brutal, que é a jurimetria. A jurimetria, exato, que é um campo fascinante, diga-se de passagem. Muito. E o grande desafio intelectual aqui, para quem está ouvindo a gente e acompanhando esse raciocínio, é pensar, cara, como é possível medir uma decisão tão humana, sabe, uma coisa carregada de dramas pessoais, de subjetividade familiar, e colocar tudo isso, tipo, dentro de um código binário. É quase como tentar transformar um poema em matemática. É uma ótima analogia. A jurimetria atua exatamente nessa fronteira, sabe? Ela aplica modelos estatísticos pesados para encontrar padrões de comportamento nesse sistema legal que parece tão caótico de fora. E como ela fez isso na prática? Então, para essa dissertação, a ferramenta matemática que a autora escolheu foi a regressão logística. E, só para deixar claro o mecanismo, sem a gente ficar preso naqueles jargões estatísticos super inacessíveis... Por favor, né? A gente agradece. A regressão logística funciona, digamos assim, de uma maneira muito parecida com uma mesa de som de um estúdio musical. Ah, legal. Tipo aqueles botões de volume? Isso, o pesquisador tem ali vários botões deslizantes na mesa, e esses botões são as variáveis do processo judicial. Então, um botão representa, sei lá, ter advogado particular, outro botão representa apresentar um comprovante de renda oficial, e assim por diante. Entendi. Então, a ideia do pesquisador é ir deslizando esses botões, um por um, e ver como isso altera a música final que sai nas caixas de som, né? Exatamente essa é a ideia. E a música final, nesse cenário jurídico, é uma decisão binária. Ou seja, o juiz diz sim, concedo a justiça gratuita, ou diz não, não concedo. 0 ou 1. A matemática aí é descobrir qual botão realmente muda a decisão do juiz de forma consistente e qual botão não faz a menor diferença na prática, por mais que a lei diga o contrário. Caramba! E aplicar isso no Brasil deve ser uma dor de cabeça sem tamanho, né? Nossa, o desafio prático de fazer isso com dados judiciais brasileiros é colossal. Para se ter uma ideia, a autora partiu de um universo inicial de mais de 21.700 ações. Mais de 20 mil processos. Sim, processos que tramitaram apenas no ano de 2023.
Obviamente, analisar o mérito de mais de 20 mil casos é humanamente impossível para um trabalho de mestrado. Ia levar décadas, né? Exato. Por isso, utilizou-se um cálculo estatístico muito rigoroso para isolar uma amostra válida. Uma amostra com 95% de nível de confiança, que resultou num total de 378 processos. A 378 é um número bem mais gerenciável. Sim, e é uma fotografia metodologicamente segura de todo o ecossistema ali. E tem um detalhe que me chamou muita atenção lendo a metodologia dessa pesquisa, sabe? É algo que ilustra bem as barreiras reais de quem tenta fazer pesquisa empírica no direito brasileiro. Aconteceu bem ali, durante o sorteio dessa amostra. O caso do sigilo de justiça, né? Esse mesmo. A autora precisou descartar e sortear substitutos para 6 processos específicos. O motivo? Eles tinham caído em sigilo de justiça. Ou seja, a barreira da confidencialidade bloqueou o acesso aos dados, até mesmo para uma pesquisadora acadêmica que só queria extrair metadados estatísticos. Pois é, isso é um problema sistêmico. A existência desse segredo de justiça cria pontos cegos inevitáveis na transparência institucional do nosso país. Porque, veja bem, quando a porta do processo se fecha para proteger a intimidade das partes, o que é compreensível... Sim, faz sentido em alguns casos. Faz, mas fecha-se também a possibilidade da sociedade de auditar os critérios daquela decisão. Lidar com essas limitações de acesso, com esses muros invisíveis, é parte da rotina árdua de quem tenta produzir ciência de dados aplicada ao sistema de justiça hoje. Verdade. Mas o impressionante é que, mesmo com esses obstáculos, esses 378 processos analisados foram mais do que suficientes para desmontar a teoria. E é aqui, olha, é aqui que a situação vira um verdadeiro balde de água fria para a galera do direito processual civil. É um choque de realidade, né? Utilizando o CPC, o famoso Código de Processo Civil. A regra exige uma comprovação objetiva daquela hipossuficiência. Na letra fria da lei, a parte precisa demonstrar com papel, com documento, que pagar as custas processuais ia comprometer o sustento dela ou da família dela. Sim, e a expectativa que é criada lá na academia, nos bancos da faculdade, é a de que o juiz vai atuar como um fiscal super rigoroso dessa documentação toda, checando nota por nota. Exato. Só que a jurimetria foi lá e revelou o quê? Uma probabilidade estrutural de concessão que beira a totalidade. Nos dados da amostra do Recife, chocantes 94,18% dos pedidos de justiça gratuita foram deferidos. Mais de 94%, é quase tudo. É um número surreal. O deferimento não é só comum, ele é a regra estrutural absoluta do sistema. Virou a norma. E o indeferimento, quem diria, virou a anomalia estatística. E aí a intuição leva a gente a pensar uma coisa, né? A lógica sugere que, bom, se 94% dos pedidos são aceitos, isso deve ocorrer porque os advogados estão instruindo os processos perfeitamente, certo? É o que a gente imaginaria. Tipo, todo mundo está levando a pasta cheia de prova de pobreza. Exato! A intuição manda olhar para os elementos óbvios. Por exemplo, se a pessoa é assistida pela Defensoria Pública, o juiz deveria, teoricamente, carimbar a gratuidade na hora. Faria sentido. Ou se há uma declaração de pobreza assinada à mão, ou um contra-cheque mostrando que a pessoa ganha só um salário mínimo. A expectativa de quem estuda o assunto é que esses botões, lá na nossa mesa de som analógica, mudem completamente a decisão final. A intuição grita que sim. Mas a matemática ela não perdoa, né? Ela prova o contrário. O modelo estatístico de regressão testou todas essas variáveis clássicas que você citou. Todas elas. Estar com a Defensoria Pública, anexar comprovante de renda, ter uma declaração formal assinada dizendo sou pobre. O que os dados mostraram? Que nenhuma, repito, nenhuma dessas variáveis apresentou significância estatística. É contraintuitivo demais, né? Muito. Matematicamente falando, a presença ou ausência de um contra-cheque no processo, tipo, não altera de forma previsível a decisão do juiz de conceder ou não a gratuidade. É como se esse botão da mesa de som tivesse quebrado ou desconectado. As regras que fundamentam a dogmática jurídica simplesmente não explicam o comportamento judiciário ali na prática do Recife. E essa descoberta paralisa qualquer raciocínio tradicional do direito. Porque, poxa, se a lei diz claramente para o juiz verificar a insuficiência de recursos,
E o modelo matemático prova que as provas objetivas de renda são quase que ignoradas na maior parte do tempo. Que sobra... Pois é, a impressão que dá olhando de fora é que o sistema opera num cenário meio de desrespeito à legislação, ou sei lá, no mínimo um caos interpretativo total, né? Cada juiz faz o que quer. Mas não é bem assim. A resposta para esse aparente caos exige uma lente um pouquinho mais sofisticada, baseada lá na filosofia do direito. Tem um jurista muito importante, o H.L.A. Hart, que descrevia a lei como possuindo uma espécie de textura aberta. Textura aberta. Como assim? Pensa assim, a expressão insuficiência de recursos que está lá no CPC, ela não vem acompanhada de uma tabela de Excel em anexo. Ah, verdade. O legislador não definiu de forma cravada que a pobreza se configura até 2 ou 3 salários mínimos de renda, por exemplo. A expressão insuficiência é um recipiente normativo meio vazio. Entendi. Fica a cargo de quem lê interpretar o que é isso. Exato. E é exatamente nessa ampla zona de discricionariedade que o magistrado opera. Ele preenche esse vazio. Ah, então essa textura aberta da lei permite que o juiz preencha esse conceito de acordo com o contexto do caso. Como a lei não impõe um cálculo matemático frio e objetivo, abre-se espaço para algo muito além de uma simples fiscalização contábil, tipo conferir nota fiscal. Exatamente isso. Os dados da pesquisa indicam que, diante dessa textura aberta, o magistrado adota uma postura que a gente pode chamar de política pró-acesso. Política pró-acesso, faz sentido. Sim, porque ao se deparar com a realidade de um país marcado por desigualdades tão brutais como o Brasil, a postura institucional velada acaba sendo a de que o erro menos danoso é pecar pelo excesso de concessões. Melhor, dar o benefício para quem não precisa tanto do que negar para quem está passando fome. Perfeito. O juiz prefere aprovar um benefício talvez questionável a fechar as portas do judiciário com cadeado para alguém que secretamente não teria como pagar. É uma aplicação muito prática do que o filósofo Ronald Dworkin chamaria de buscar a integridade do direito. O juiz prioriza aquele princípio constitucional enorme do amplo acesso à justiça em detrimento de fazer uma leitura chata e restritiva de regrinhas processuais menores. Nossa, esse mecanismo filosófico explica muito bem aquele índice de aprovação de 94%. Mas, peraí, o modelo estatístico não voltou de mãos vazias, né? Se o contra-cheque e a defensoria pública não possuem relevância estatística, a regressão logística conseguiu identificar qual é o famoso botão que realmente faz diferença na decisão do juiz. Conseguiu. E é a grande revelação do estudo. A pesquisa encontrou apenas uma variável, apenas uma, com significância estatística que é consistente e inquestionável. Rufem os tambores. O valor da causa. O valor da causa. Sim, mais especificamente, processos em que o valor da causa supera a marca de R$10 mil. Olha isso. Então quer dizer que causas acima de R$10 mil é que definiu o jogo? Sim. Os dados provaram que ações que ultrapassam essa barreira financeira, essa linha de 10 mil, possuem cerca de 5,5 vezes mais chances de obter a gratuidade da justiça. 5,5 vezes a mais? Sim, é um salto probabilístico enorme, digitado quase que exclusivamente pelo montante financeiro que está em disputa. Caramba! Mas, olha, sendo bem sincero, essa conclusão inicial, ela soa incrivelmente contraintuitiva para mim. Parece, né? Parece muito, porque a premissa básica que a gente tem na cabeça é de que causas mais caras, que envolvem, sei lá, dezenas ou centenas de milhares de reais, geralmente pertencem a pessoas com maior poder aquisitivo. Um processo discutindo um imóvel de alto padrão em Boa Viagem ou uma disputa comercial supervoltosa não deveria, em tese, afastar a ideia de que a pessoa é pobre, porque a matemática mostra que o judiciário protege financeiramente justamente os casos mais caros. É uma excelente pergunta. E essa aparente contradição, ela desaparece quando a gente substitui aquele conceito engessado de pobreza absoluta pelo conceito de vulnerabilidade econômica processual. Vulnerabilidade processual. Isso. O olhar do juiz nesses casos não se volta apenas para o saldo da conta bancária de quem está processando, mas para o tamanho do risco financeiro que o próprio Estado impõe para aquela pessoa seguir em frente.
porque as custas judiciais não são um valor fixo, tipo um bilhete de cinema. Ah, claro. Elas são calculadas com uma porcentagem do valor da causa. Exatamente. Em uma ação que vale R$ 1.000, a taxa inicial é irrisória, você paga tranquilo. Mas em uma ação que discute R$ 100 mil, as custas prévias podem simplesmente dizimar as reservas de uma família inteira de classe média. Nossa, o cenário fica muito claro quando a gente pensa usando, tipo, uma analogia de infraestrutura. É super pertinente pensar o judiciário como uma grande rodovia, sabe? Uma rodovia pedagiada, só que com uma regra bem perversa. O valor do pedágio é cobrado de acordo com o tamanho do veículo ou da viagem. É uma ótima forma de visualizar. Né? Se a disputa é pequena, o pedágio é baratinho, uns trocados, mas se a disputa é enorme, o pedágio atinge um valor astronômico. E o problema prático é que, diante de um pedágio que é simplesmente impagável, o motorista, no caso o cidadão, ele simplesmente dá meia volta e desiste da viagem. E aí, o juiz, percebendo que essa barreira financeira inviabilizou a busca da pessoa pelo direito dela, ele vai lá e levanta a cancela da gratuidade, independentemente de quão rico ou classe média o motorista seja no mundo absoluto. Atua como um neutralizador do risco econômico processual, porque exigir o pagamento de milhares de reais apenas para dar início a um processo, Só para protocolar o papel, né? só para começar. E isso ainda com o risco adicional de ter que pagar os honorários do advogado da outra parte em caso de derrota, isso tudo cria um desequilíbrio que é paralisante. É o risco da ruína financeira. Exato. A concessão do benefício para causas acima de R$ 10 mil não é, portanto, um prêmio para os ricos, como pode parecer à primeira vista, mas é um escudo, uma proteção para que a classe média e os mais vulneráveis não sejam literalmente esmagados pelo custo de entrar num litígio. Entendi. A compreensão desse risco processual ilumina demais o debate. Só que isso inevitavelmente conduz a nossa análise de hoje para um dos terrenos mais pantanosos do direito moderno, sabe? O famoso discurso do abuso. Exatamente. Porque, veja bem, se a cancela do pedágio é levantada em mais de 94% das vezes, e o risco econômico justifica esse acesso gratuito mesmo para quem não é, digamos, miserável, surge de imediato uma crítica. É um argumento fortíssimo de que o sistema virou uma festa com entrada franca. Ah, já que é de graça, vou processar todo mundo. E esse discurso ganha contornos acadêmicos muito rígidos, especialmente através daquela lente da análise econômica do direito. Ah, ED, sim. Isso. E o pilar principal dessa crítica econômica baseia-se na famosa teoria da tragédia dos comuns. Conta um pouco sobre essa teoria para a gente situar a conversa. O conceito original descreve mais ou menos o seguinte: o que acontece quando uma pastagem, um campo verde, é aberta para o uso irrestrito de qualquer fazendeiro local? Todo mundo bota a vaca lá para comer. Exato. Como não tem custos ou limites para usar aquele espaço, todos os fazendeiros colocam seus rebanhos na pastagem, tentando maximizar o lucro. E eles fazem isso até que a grama seja completamente destruída, arruinando o recurso para todo mundo. Caramba. E a aplicação dessa teoria ali no judiciário cria um argumento que é devastador se a gente for parar para pensar. Porque se litigar não custa absolutamente nada para 94% das pessoas, o incentivo para ter um comportamento responsável simplesmente desaparece. É o que a teoria diz. O incentivo some. Loteria sem precisar comprar o bilhete. Se a pessoa ganha a causa, ótimo, lucro no bolso. Se perde, a justiça gratuita protege de qualquer consequência financeira ou multa. O resultado óbvio seria a superlotação crônica dos tribunais, a lentidão paralisante dos processos e, no fim, o encarecimento da máquina pública. Isso acaba prejudicando até quem tinha uma demanda genuína, porque o processo dessa pessoa vai demorar anos na fila. Olha, o argumento da tragédia dos comuns possui uma elegância teórica que é inegável, e muita gente defende isso com unhas e dentes. O colapso do sistema causado pela gratuidade excessiva soa, no papel, como uma consequência econômica supernatural. Parece fazer todo sentido lógico. Parece. Contudo, e aqui está o grande valor do estudo, a contribuição fundamental de uma pesquisa jurimétrica como essa, é submeter essas teorias acadêmicas belíssimas ao choque de realidade brutal dos tribunais. E o que a realidade diz? Que a narrativa desse abuso generalizado
dessa ideia do cidadão oportunista e mal-intencionado inundando os fóruns do Recife só para ver no que dá, simplesmente carece de comprovação empírica nos dados analisados. Opa, então a matemática derruba a narrativa do abuso do cidadão comum. Derruba. Os números mostram que fechar a cancela daquele pedágio que a gente comentou, passando a usar planilhas e métricas financeiras frias, causaria um estrago social imensuravelmente maior do que essa atual ineficiência do sistema. Nossa, então é um remédio pior que a doença. Muito pior. A alta taxa de concessão atua muito mais como um reflexo direto de uma hipossuficiência que é estrutural, cravada no tecido social brasileiro. O país carrega desigualdades tão abismais e um nível de concentração de renda tão forte que deixam a maior parte da população completamente incapaz de absorver qualquer choque financeiro inesperado, como é um processo judicial. Faz muito sentido. Porque se você impõe uma régua puramente econômica ali na porta do fórum, condicionando o acesso à justiça a critérios matemáticos implacáveis, você acaba transformando os tribunais em clubes fechados para ricos, né? Isso. É preciso lembrar sempre que o processo civil não se resume apenas à eficiência administrativa e à arrecadação de custas judiciais para o Estado. Ele tem uma função inescapável e primordial de justiça distributiva e de pacificação social. Se as pessoas não conseguem resolver seus conflitos no tribunal, porque é caro demais, elas vão resolver onde? De outras formas muito piores para a sociedade. Com certeza. A constatação final de todo esse percurso estatístico que a gente fez hoje é profundamente transformadora para a compreensão do nosso sistema de justiça. A jurimetria pegou e expôs as fraturas do Código de Processo Civil, provando que o texto limpo e teórico da lei não sobrevive a nenhum contato direto com a realidade tão desigual do nosso país. O papel não aceita tudo, né? Não no mundo real. E fica muito evidente que as provas tradicionais de pobreza são bem menos decisivas do que essa compreensão profunda do risco econômico que está embutido no valor da causa. O magistrado, que muitas vezes é acusado de ser omisso ou relaxado, na verdade atua ali nos bastidores interpretativos da lei para garantir que a vulnerabilidade processual não silencie os cidadãos. Um papel social silencioso, mas gigante. E sabe, o desmonte empírico dessa narrativa do oportunismo generalizado, como a dissertação demonstrou, reafirma a gratuidade da justiça como um equalizador estrutural, e não como uma falha, um bug do sistema. Sim, é uma ferramenta de correção. Mas, ao mesmo tempo, a discussão sobre a sustentabilidade do sistema não pode simplesmente ser apagada ou varrida para baixo do tapete. A máquina judiciária brasileira tem um custo multibilionário, e essa conta, no final do dia, de fato é socializada. É pago com imposto. Todo mundo paga. E é nesse ponto, que a análise do acesso à justiça permite uma reflexão que transcende até os dados dessa dissertação excelente que a gente usou como base. Porque, veja bem, ao refutar matematicamente a ideia de que o cidadão comum, o seu João ou a Dona Maria, são os grandes responsáveis pela tragédia dos comuns do judiciário, surge um vácuo muito incômodo de responsabilidade, não acha? Com certeza. Se a culpa não é deles, de quem é? É isso. Se a superlotação crônica não é culpa do trabalhador hipossuficiente que ganha gratuidade, então o foco da crítica econômica está sendo apontado para a direção completamente errada. Existe um elefante enorme no meio da sala do sistema de justiça que raramente ou quase nunca entra no debate principal sobre o tal do abuso de gratuidade. E esse elefante atende pelo nome de grandes litigantes repetitivos. Perfeito. A lista dos maiores usuários do judiciário brasileiro, do top 10 de quem mais processa ou é processado, não é composta por cidadãos pobres tentando a sorte, É dominada por megabancos, por gigantescas companhias de telecomunicações, planos de saúde milionários e, ironicamente, pelos próprios entes governamentais, o Estado e suas autarquias fiscais. E aí, perante esses fatos, o questionamento sistêmico torna-se simplesmente inevitável, porque essas imensas corporações e o próprio Estado são sim os responsáveis diretos por um estoque monumental de milhões e milhões de processos. São eles que paralisam as prateleiras dos tribunais do país inteiro. Eles terceirizam o problema deles para a gente. Exatamente.
Eles utilizam a estrutura subsidiada do judiciário, que nós pagamos, como um braço barato de seus próprios departamentos de cobrança e de contenção de passivos. Muitas vezes, eles recorrem compulsivamente de decisões já perdidas apenas para postergar os pagamentos devidos. E de forma surpreendente ou nem tanto, essas instituições bilionárias quase nunca são enquadradas no discurso do abuso sistêmico com a mesma lupa e severidade que a gente aplica para julgar o cidadão vulnerável pedindo gratuidade. É de explodir a mente. Resta, para quem acompanha essa discussão, uma reflexão incômoda e necessária sobre quem realmente ganha quando o foco do debate público se volta o tempo todo para fiscalizar a carteirinha e o contra-cheque de quem pede a isenção de custas. Enquanto isso, os verdadeiros gigantes da litigância continuam congestionando a máquina de uma forma industrial, sem freio nenhum, e sem que a regra do abuso seja aplicada a eles. Uma reflexão necessária. Muito. Fica aí o convite para questionar não apenas o que está escrito no texto das leis, mas os números invisíveis e os interesses estruturais profundos que moldam as decisões de cada dia. A matemática, afinal de contas, ela só revela a verdade quando as perguntas certas são feitas. É isso aí. Até o próximo mergulho nos dados. Até a próxima análise.